de Ageu, tema da ministração aqui da tarde: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Livro de Ageu, capítulo 2, verso 8 e o verso 9. O tema da ministração é: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Ageu, capítulo 2. Ageu lá no meio de Abacuque, Sofonias, depois de Sofonias, antes de Zacarias. Acha Zacarias que é mais fácil. Malaquias. Acha Malaquias, vai voltando. Zacarias, Ageu. Ageu, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Deus vai desatar uma bênção na vida de todos nós, em nome de Jesus. Acharam? Amém? Beleza, então vamos ler. Diz assim: minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Diz amém. Amém. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e diga comigo: eu recebo esta palavra profética de meu Senhor na minha vida. Eu recebo da paz do Senhor, da prosperidade do Senhor e da bondade do Senhor na minha vida, na minha família. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Veja, o mundo que nós conhecemos é composto por 4 reinos, a saber: primeiro, o reino vegetal, as plantas, as árvores, a grama, a relva verde, os coqueiros. Segundo, o reino animal, os passarinhos, o leão, a girafa, o tigre, como também o cachorrinho, o gatinho, enfim, todos os animais. Terceiro, o reino marinho, os peixes, as baleias, os tubarões. Quarto, o reino mineral, o ouro, as pedras preciosas, toda a riqueza que o minério ou que o reino mineral nos concede. Desses 4 reinos, o Senhor nosso Deus presenteou o homem, deu a nós 3 reinos. Um ficou com ele. Desses 4 reinos, Deus ficou com um e deu para a gente 3. Veja o que está dito, abra aí em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e verso 29. Vamos ler todo mundo para a gente entender o que o Espírito vai dizer nessa tarde. Gênesis é muito fácil. Abra a Bíblia e lá está em Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao verso 29. Amém? Amém.
Vamos ler, diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, reino marinho, certo? E sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, em imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore e que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Amém? Está clara na palavra? Deus diz: domine. Deus, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Vemos aqui a ação plena, soberana e poderosa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nos criar, em nos formar e dizer: eles serão macho e fêmea, homem e mulher, e serão feitos à nossa imagem e à nossa semelhança, e darei a eles domínio, governo. Primeiro ele diz: vocês vão governar o reino vegetal. Está escrito que toda árvore e toda semente é para servir ao homem, dar mantimento ao homem. Segundo ele diz: dominar sobre os peixes do mar, é o reino marinho. E depois ele diz: e dominar sobre as aves, sobre todo animal que se move sobre a terra, é o reino animal. Então vimos reino vegetal, reino animal e reino marinho. Deus diz sempre: dominar, exerça domínio. A Bíblia diz que Deus, quando Deus fez o homem, ele colocou no jardim do Éden, e diz que todos os animais que chegavam a Adão, e Adão lhe dava o nome, e o nome que Adão deu a cada animal é o nome que chamamos hoje. Deus, ele deu esse domínio sobre o homem, para que o homem pudesse exercer todo o seu governo sobre a terra, porque ele diz que a terra ele deu aos homens, aos filhos dos homens, mas os céus é do Senhor. Observe que o homem tinha autoridade sobre esses três reinos. O homem domina, pode ser o animal mais feroz, você pode observar que nós conseguimos dominar. O leão é o rei dos animais. A Bíblia diz que o leão, quando ele anda, ele não corre, ele não se afasta, nada tem medo. Quem estiver na frente dele que saia, porque ele vai passando. Mas a gente domina o leão. No meu tempo de menino, hoje não pode, porque hoje como chama, Deus? Como é que é? É crime. Mas eu sou do tempo que não tinha nada negócio de crime. Se prendia leão na jaula, como é que chama as tendas que a gente ia? Sim, não era isso aí. Nós temos um circo, e tinha lá um leão. Entendeu? O rei dos animais, a gente exercia domínio. Domínio sobre as aves do céu. Tem gente que põe passarinho na gaiola, tem muitos passarinhos na gaiola. O Anderson, fui na casa, eu sei que estou lembrando. Eu fui na casa alguém semana, casa do Anderson, nós temos um monte de passarinho na gaiola, dominando os passarinhos. Sai cada vez. E o reino que eu falei do reino animal, falei do reino marinho, agora eu falei do reino animal, do reino marinho, do reino vegetal. O reino vegetal, olha as plantas. As plantas, a gente
cordeiros mais lindos. Louvado seja o teu nome, essa criação, essa relva verde, que coisa linda! E nós exercemos domínio sobre todos esses reinos, porque foi determinado pelo Senhor. Agora lembre-se que em Gênesis 3:6 está dito, vamos ver lá, Gênesis 3:6. Gênesis 3:6 está dito: e vindo como vier, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui esse texto determina o nosso fim. Aqui determina uma atitude de rebeldia. Quando Deus havia dito para que o homem e a sua mulher não pudessem comer da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento, porém de todas as outras árvores se comeria, inclusive estava lá a árvore da vida. Por que havia dito da mulher não foi mexer na árvore da vida? Teve que mexer na árvore que era proibida, felizmente. E ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e a Bíblia diz que ele comeu com ela. Nesse instante entrou na vida do homem o pecado. O pecado entrou na vida do homem, e com a entrada do pecado entrou uma condenação. No dia em que deres comer, certamente morrerás. É por isso que nós morremos. Por mais bondosos que possamos ser, também morremos. Porque há um decreto de morte na vida da gente, porque o pecado traz a morte. O pecado veio para trazer uma dívida impagável, que não haveria como nós pagarmos, porque somente pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que essa dívida foi paga um dia lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma pausa a Jesus. Diga amém. Amém. O problema do pecado é que Satanás é senhor do pecado. Se Satanás é senhor do pecado, e se eu me submetir ao pecado como servo, logo me tornei servo também do Satanás, do cão. E ele exerce sobre a minha vida domínio. E desse domínio eu tenho que ficar livre. Eu tenho que buscar libertação, liberdade. E como buscarei liberdade? Somente por alguém que tem o poder de vencer o pecado e de vencer o Senhor do pecado e destruir a morte. E esse alguém só tem um, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o todo-poderoso Deus que se encarnou, que se fez homem e teve legalidade para entrar na vida do homem, tomar o nosso pecado, nossa dívida, se apresentar a Satanás e dizê-lo: eu tomo as dívidas dos homens, o pecado dos homens, vou à cruz, por eles morrerei, mas todos eles serão perdoados, serão livres, e todos eles serão feitos filhos de Deus, meu Pai e Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Satanás diz a Jesus, lá em Lucas capítulo, pode abrir, Lucas capítulo 4, versos 5 a 8. Vamos ver o que Satanás diz a Jesus, dentro do contexto que estamos estudando. Lucas capítulo 4,
verso 5 ao verso 8. Amém? Diz assim: e o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Este é a tentação onde Jesus passou 40 dias no deserto, em jejum, antes de começar o ministério. No final desses dias, Satanás vem visitar Jesus lá no deserto. E a Bíblia diz que agora o diabo, ele apresenta a Jesus, no alto do monte, os reinos do mundo. Passa o tempo, num flash muito rápido. Inclusive o texto diz aqui claramente que é no momento de tempo, passa todos os flashes, os reinos de todo mundo. O diabo mostra para Jesus. Agora veja, verso 6: e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-lhe a quem quero. Viu? Gente, a palavra de Deus é linda demais. O diabo disse: eu te dou estes reinos e a sua glória, porque, você viu, a mim me foi entregue. Quando me foi entregue? Lá em Gênesis, quando o homem Adão vendeu o que Deus tinha lhe dado, os reinos que ele havia domínio, ele vendeu a Satanás. Ele deu a Satanás. Satanás disse: me foi entregue. Agora veja, verso 7: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Observe que Jesus não questionou. Jesus também não fez nenhum confronto de mentira. Você vê que Jesus entendeu. Era legal. Jesus reivindicou simplesmente que não tinha a ele ou o diabo nenhuma petição de adoração, porque não era mendigo. Mas sobre os reinos, Jesus ficava, porque os reinos foram dados aos homens. Nós tínhamos autoridade, nós tínhamos exercício de governo. Era reino que foi dado a nós. Deus deu a nós, os homens. E agora os homens entregaram a Satanás. Satanás agora exerce governo, exerce autoridade. Satanás faz com que, primeiro a gente vê uma total deformação no reino animal. A serpente rasteja na terra, animais peçonhentos, essas coisas que a gente não gosta, se tornaram inimigos dos homens. No reino marinho, a mesma coisa, os peixes gaviolentos. E no reino vegetal, as plantas, as ervas daninhas, espinhos. Tudo porque o que foi dado ao homem deu a Satanás. E Satanás então diz a Jesus: foi-me entregue a mim. Adão entregou nas mãos de Satanás e os reinos que Deus deu a ele. Agora, a Bíblia diz que Deus deu 3 reinos ao homem, a Adão, porém o reino ficou com ele. Qual foi esse reino? O reino mineral. Você vai ver sempre Deus trabalhando na autoridade do homem com os 3 reinos. Porém, o reino mineral, como se fala sobre ele, olha o que está escrito. O Senhor disse: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Volta na sua Bíblia em Gênesis capítulo 2.
Gênesis capítulo 2, verso 10 ao verso 15. Gênesis 2, de 10 a 15, que está escrito: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse aqui rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Viu? Agora veja, e o ouro dessa terra é bom. Ali há também Pitélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse aqui rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Esse aqui vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja, 2 desses rios não sabemos deles. Um nós sabemos que é onde havia a concentração do ouro, do mais puro ouro, das pedras preciosas. Um rodeia a terra de Cush, o outro, a Bíblia diz que Idekel, esse nós sabemos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Desses 2 sabemos, o Tigre e Eufrates, onde é do Iraque. Tigre e Eufrates, Iraque. Agora veja, que Deus diz: o ouro e a prata é dele, ele não deu para ninguém. O homem não tem autoridade de exercer domínio sobre o ouro e a prata, o reino mineral. Lúcifer caiu por causa do orgulho e por causa da ganância. Por isso, muitos homens também caem. Vocês veem que o que mais traz tribulação ao coração do homem é a riqueza. É o ouro, a prata, o dinheiro. Por ele se mata, se rouba, casamentos de interesses, se arruma amantes por interesse, por ele se vende, por ele se faz o inferno. E é exatamente o que nós não temos é o que queremos. Vocês já observaram? O que mais atrai o nosso coração é o que é proibido. Proíbe uma pessoa de uma coisa, aquilo que ela quer. Isso começa de criança, de pequenino. É o proibido é que desejamos. Então, o que os homens querem? Ouro. O que os homens buscam? Ouro. Este é o desejo do coração do homem. O que temos que entender é que nossa riqueza e nossa prosperidade não vem da terra, mas vem do céu, vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que nós temos que entender que tudo que nós conseguimos a prosperar nessa vida não foi pela força de nosso braço, nem pela nossa inteligência, nem pela riqueza de alguém que nós chamamos às vezes de patrão, ou como fonte de riqueza de uma nação. Simplesmente temos que entender que tudo que conseguimos prosperar ao longo de nossa vida foi pela mão poderosa, bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, que é rico em tesouros, em pedras preciosas, em ouro e em prata. E Ele resolveu nos dar para que pudesse viver nessa terra bem e abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma aplauso ao Senhor. Aleluia.
Porque não era projeto de Deus o pecado na vida da gente. A Bíblia diz que Deus é tão rico que a Nova Jerusalém é cidade de ouro, de pedras preciosas os seus muros, as suas ruas de ouro puro. O ouro é de Deus. Agora está escrito, veja em Isaías capítulo 45, verso 2 e verso 3. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Quantos recebem? Diga amém. Amém. Diga, eu recebo. Dos tesouros escondidos, das riquezas encobertas, o meu Deus me dá. Diga amém. Amém. Vocês viram na palavra profética? Deus diz: eu darei a vocês os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Agora veja, aonde que a gente acha ouro? Fundo de rio. Aonde que acha pedras preciosas? Fundo de cavernas, de montanhas. Nas montanhas tiramos, como é que chamam assim? Essas pedras que se vende. Não, essas pedras que a gente põe nas casas. Granito. Granito. Veja que as riquezas, os tesouros, tesouro mineral. Veja que Deus é tão verdadeiro que diz: eu vou adiante de vocês, eu vou endireitar o caminho de vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, os caminhos tortos eu vou aplanar, as portas de bronze eu vou quebrar, as trancas de ferro eu despedaçarei, mas eu darei a vocês os tesouros escondidos, e a minha bênção estará convosco todos os dias. Deixa eu escrever, Deus, eu adoro você. O homem não é dono de tesouro nenhum, ainda que muitos se julgam dono de tesouros. Mas eu mesmo trabalhei ao longo de mais de 20 anos no lugar onde se rola dinheiro, e eu já vi um dos maiores empresários do Ceasa dizer a um pobre vendedor: sim, diz para ele, eu tenho dinheiro, o meu dinheiro compra tudo, o meu dinheiro compra você, compra essa lojinha michuruca que você tem, eu compro carro a hora que eu quiser, onde eu quiser, da maneira que eu quiser, do preço que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comprar essas lojas na hora que eu quiser, e você vai depender de mim para comer, porque você vai ter que trabalhar para mim. Eu compro até você. O irmão disse: de mim você pode comprar o que você quiser, mas a mim você não compra, porque eu sou de Jesus Cristo. Jesus já me comprou. E passa. Chegava lá, era carretas e mais carretas. A pastora trabalhou nesse homem. Foi o primeiro emprego da pastora. Ela pode dizer. O cara chegava no carro da última geração lá, as roupas das mais impecáveis. Pergunta a pastora de vocês. Ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, a implantar os computadores, que a gente não sabia disso lá. Ele foi um dos primeiros essa novidade do Ceasa, de plantar em computador. Inclusive falava com ela: e daqui a pouco você vai só apertar uma perna que você pode ir embora. A boca acreditou. Passado um tempo, este homem traiu uma mulher e ela descobriu.
E a mulher também riquíssima, o que ela fez? Ela o traiu em cima da cama dele, no horário que ia chegar para ele ver. E quando ele chegou, ele viu e disse: é para você aprender que não se brinca com uma mulher que não depende de você para viver. Ele, envergonhado, foi para São Paulo, onde ele tinha uma das maiores plantações de banana, que banana vocês viram lá? Banana. Ele foi se meter a trazer, naquele tempo, maçã importada da Argentina. Ele e o irmão, eles eram turcos. O contador dele, que ele confiava, era a pessoa que ele mais confiava, o roubou. Ele tomou multas, porque era produto importado. Ele tomou multas e mais multas e quebrou. Foi colocar uma fábrica de doces de banana, quebrou. O irmão, nesse período, na rodovia, bateu um carro e morreu. Passado alguns meses, ele também bate o carro e morre. E antes de ele bater esse carro e morrer, é isso que eu quero dizer para vocês. A sua loja do Ceará, uma das maiores, ele tinha praticamente quase um pavilhão inteiro. Eles quebram e fecham. Sabe quem compra dele? Era um dos menorzinhos. Ele tinha uma lojinha, vendia banana. A banana dele nem era trago em caixa, você lembra disso? Aqueles irmãos, eles nem vendiam banana. Eles tinham que pegar os cachos e cortar para embalar, para vender. Foram esses meninos que eles mesmos, às vezes, carregavam nos ombros, que comprou essa loja. E recentemente eu estive no Ceasa agora, fiquei sabendo, a loja onde eu trabalhei, durante muitos anos, esses anos todos, quebrou. A outra loja, que era do lado dela, os meninos quebrou. Um dos meninos que era o maior vendedor de mamão, que também era arrogante, quebrou. A riqueza não é boa, a riqueza de Deus. Dê uma voz assim. E eu poderia citar aqui um dos maiores empresários do Brasil. Você sabe, o Eike Batista, recentemente também quebrou. Eu posso citar o Brasil. Tamanha riqueza, nós quebramos porque nós fomos roubados. E por que fomos roubados? Porque nós abrimos mãos de Deus e os gafanhotos entrou para roubar a riqueza do Brasil. Sabe, uma das nações mais próximas do país chama-se Israel. Lá não se acha diamantes, né? Mas é o maior exportador de diamantes do mundo. Porque eles desenvolveram uma técnica para trabalhar o diamante. Como é que é? Lapidar o diamante. Então vai todos os diamantes na pedra bruta, vai para lá e eles lapidam e vendem para o mundo inteiro. Mas tem uma coisa, Israel até hoje, eles sabem que o reino mineral é de Deus. Então de tudo eles dão dízimo ao Senhor. Porque eles sabem que a terra não é deles, a terra é de Deus. E toda a riqueza que eles tiram da terra, eles oferecem a Deus os 10%, porque reconhecem que o reino é do Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma força. Este é o dia de profetizarmos. Tem que profetizar na sua vida, é dia de profecias. Profetize, porque há algo poderoso nessa palavra. Eu quero que vocês leiam lá em Romanos, capítulo 8, verso 17. Leia para você tomar posse do que eu estou te dizendo nessa tarde. Romanos 8, capítulo 17. Hoje eu estou pregando uma mensagem mais explicativa, para que haja entendimento, para a gente entrar numa profecia de prosperidade, que nós temos
17. Já encontraram? Está escrito. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A Bíblia diz: se Deus é dono do ouro e da prata, e Ele mesmo diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Se você recebe no seu coração a Jesus Cristo como seu Salvador, logo você se torna filho de Deus, porque está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 3, João capítulo 1, verso 12. Ora, se somos feitos filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, logo somos herdeiros. Por exemplo, tudo que eu tenho, seja simples, por mais simples que seja, o Silas de Vinícius vai herdar. Não adianta o ídolo ir lá atrás, o Silas de Vinícius, esse negócio do pastor é meu. Ele diz: seu é coisa nenhuma. Não adianta o ídolo chegar: não, esse cara pode me dar aqui, o pastor morreu mesmo, e a pastora agora tudo é meu aqui. Não pode, porque eles não é para do chefe. O Cisvinho não pode chegar lá: ó, esse Fusca aí do seu pai é meu, esse negócio que o senhor quer ter é meu. Não pode. Por exemplo, assim ele tem um depósito. Quem vai herdar? O Bruno e a Xuxi. A Brenda. Pronto. Mas ninguém pode. Ei, o que eu estou querendo dizer? Eu e você somos filhos de Deus. Nós vamos herdar toda a riqueza de Deus. Diga amém. A cidade de ouro será minha e será tua. Aleluia. O céu será nosso. Amém. Está escrito: se com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Meu irmão, você está nessa luta, fique firme na sua fé. Nós atravessamos lutas dessa vida, atravessamos lutas que às vezes nós choramos as lágrimas, e a gente continua firme na fé. Nós sofremos, mas continuamos com Deus, porque com Ele padecemos, mas também com Ele seremos glorificados. Aleluia! E é justo. Quando a gente passa aperto, eu sei que todo mundo já passou aperto na vida, mas quando a gente passa aperto, os filhos também, a mulher da gente também passa, e os filhos da gente também passam. Tem hora que os meninos entram na brincadeira ali em casa. Um deles: estou precisando disso. Aí o menino: não pode gastar, você não sabe, não pode gastar, não pode gastar. Porque são filhos. Não é, Cléber? Se você passa aperto lá, diz: não pode gastar aqui. Os caras também, mesma coisa. Hoje não pode comer picanha, tem que ser ovo. Vamos comer ovo. Ok? Não pode nem ovo, é arroz com feijão. É arroz com feijão. E outra? Salada. Tá bom. Agora, quando também, está com dinheiro, está podendo fazer graça, tal, comer sanduíche, eles também comem. Ou só sem Antônio que come? Vamos comer com escondido dos meninos. Todo mundo. Não é assim, nossa? Todo mundo. Não é assim, Vicente? Lá para a menina lá? Todo mundo. Você também já está? Ah, é, agora você. Mas quando era antes de você, não era assim, Vicente? E agora? Espero que você seja melhor do que com ele. E eu estou querendo dizer: se sofremos com eles, logo que
também com ele seremos glorificados. Se um filho passa perto com seus pais na hora da escassez, como também na hora da mudança, os filhos também prosperarão. Amém. Se os pais deixam uma herança, os filhos serão donos daquela herança. Logo que o raciocínio é o mesmo. Se Deus é o dono do ouro e da prata, de toda a riqueza mineral, logo que somos filhos, somos também herdeiros. E se nós padecemos numa vida cristã aqui na terra, com às vezes algumas agonias e essas aflições de uma vida cristã, também seremos também glorificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daí, irmãos, amém? Entenderam? Então, Deus te dará prosperidade. A provisão de Deus estará sempre contigo. Deus te prosperará, porque dele é o reino dos céus, o ouro e a prata, e Deus te abençoará. Deus tem te feito próspero nessa terra. Deus tem te abençoado nessa terra. Vocês viram na palavra do Ronilson, ele falando das bênçãos de Deus na sua família. E olha que Ronilson não é de família rica, né? Então você é de pai cheio, abonado de dinheiro, né? Seu pai era o lutador da vida. O José Augusto já me contou, já fui na casa dele, lá fecha no bairro, no Horto. O pai dele veio do interior, lutou para criar, ele buscava areia até longe, e aquela coisa toda. E houve uma bênção de Deus, de prosperidade em você. Cláudia e Cristina já contavam na história até delas, até do cachorro. E hoje elas são mulheres prósperas. Glória a Deus. Porque Deus abençoou a vida da gente. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né, irmão Edson, a vida da gente então melhorou. O Edson, antes de Jesus, era um homem sem nome, sem nada. Depois de Jesus, é um homem com nome e com tudo. Eu subi no Alto Monte esses dias. Estava lá com um grupo. E no momento eu estava orando por eles, orando por eles. E nós oramos. E nós ficamos lá um bom tempo e oramos. E no final, quando a gente foi embora, alguns deles ficaram para trás e eu fui na frente. E depois eu vi um grito, gritando, e me chamaram. E depois, aí eles disseram, pastor, a gente teve uma visão. 7h05, que hora tem esse culto? É 8 horas agora? Já. Lembrou disso mesmo. Aí eles me chamaram e disseram, pastor, nós temos uma visão. Nós vimos, enquanto você estava orando, a gente vimos na sua mão você segurando assim um tipo de pote, um tipo de bacia, um tipo de tigela, e que estava cheia de barras de ouro, e você segurava essas barras de ouro. Sabe o que é isso? Prosperidade. E eles diziam, eu não vou ser perto de você nunca mais, eu só vou ficar perto de você agora. Não foi, pastor André? Os caras dizem, eu não saio perto de você agora, eu só fico perto. Porque a prosperidade do Senhor vai vir. A prosperidade do Senhor vai vir na sua vida. A prosperidade do Senhor será grande na tua vida. Porque grande e poderoso é o Senhor para te abençoar. Então, uma coisa. Isso é provisão. Deus te dará provisão. Lembre de Israel, quando eles saíram do Egito, eram escravos e saíram livres, eram pobres e saíram enriquecidos. Os egípcios lhe deram tesouros. Deus tem abençoado a vida da gente. Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado você. Deus é poderoso. Estive essa semana na igreja do filho do centro do Denis. Gente, no momento que se diz Cristo para isso, o Denis saiu
saiu de 400 metros, como é que é? Para, quanto falou lá? Um tanto de metro lá, né? Mas como diz isso, é um labirinto. Grande a empresa do menino. Um menino que cresceu aqui com a gente. Uma empresa enorme. Que a gente se perde. Você tem que colocar umas placas aqui para a gente andar, que a gente não se perde. Porque isso, no momento contrário de tudo, Deus abençoa. É porque a gente crê, tem que continuar crendo em Deus, sabendo que Deus é dono do ouro e da prata. Lembre-se de Jacó, quando saiu da casa de Labão, saiu de lá rico, com a família, com um grande rebanho, chegou sem nada na casa de Labão e saiu de lá com tudo. Diga amém. Jesus disse que o Pai, o Senhor Deus, cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você. Diga amém. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 24. Quantos aqui, como eu, já saiu de momentos de grandes apertos financeiros? Quantos já viveram milagres de pagar conta e não saber como? Sabe o grande segredo? Aos homens que dão dízimo, que dão oferta, que dão primícia. Esses conseguem escapar logo de uma dificuldade. Porque é um reconhecimento de que o reino mineral é de Deus. Se é de Deus, Ele vai dar na medida certa, na bênção certa. Eu agora lembrei de Márcia, estava visitando Márcia, ela falando que no meio da crise de tudo, ela comprou um carro. Ela vai dar testemunha aqui. Quem faz isso? Deus. Diga Deus. Os milagres vêm de Deus, porque Deus é o dono do reino mineral, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é o dono das preciosas. Deus nos dá a provisão que necessitamos. Meu ouro, minha prata, diz o Senhor dos Exércitos. Lúcifer, diz a Bíblia que ele andava no meio das pedras afogueadas, coberto de pedras preciosas. E ele quis tudo o que Deus tinha. Leia, abre em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 14 e 19. Vamos ler. Amém? Ezequiel capítulo 28, 14 e 19. Está escrito, veja bem. Tu eras querubim ungido para proteger-te, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, cingeu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer como querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu fiz sair do meio de um fogo que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra e aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem pelos povos e ser espantados de ti. E grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Veja que a Bíblia diz que o diabo andava no meio das pedras preciosas. E veja quem tem o espírito de luz, que é tudo que é do outro. As pessoas invejosas têm o espírito de luz, porque querem o que é do outro. Porque o Lúcifer, o Satanás, andando no meio das pedras preciosas, diz: esse tudo de Deus, isso é tudo meu. Essa riqueza devia ser toda minha. Esse ouro, esses tesouros era
e de inveja. O espírito Lúcifer. Lúcifer não se alegrou com a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Era para ele andar no meio daquelas pedras fogueadas, era para ele andar no meio de toda aquela riqueza e dizer: louvado seja o meu Deus, o Deus que me criou, que me formou, aonde eu sou um querubim ungido da parte do Senhor. Que honra é a minha andar no meio de tanta riqueza do meu Deus. Mas não, ele andava e dizia: por isso eu poderia me assentar no trono do poderoso, de toda a riqueza. Então do comércio da tua riqueza profanaste. É por isso que Jesus diz que não pode servir a dois senhores, nem a Deus ou a Mamon, o Deus das riquezas. Segundo Lucas capítulo 16, verso 13. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Lembra do jovem rico na parábola de Jesus em Mateus capítulo 19?